Queridos irmãos, como uma noite especial de Santa Ceia, o Espírito Santo me levou um texto que fala da verdade da salvação. E a verdade da salvação, ela não pode ser refutada. Eu não posso tomar o lugar do Salvador, a igreja não pode tomar o lugar do Salvador. As nossas vidas são instrumentos para Deus obrar, mas é Ele que faz toda a obra. O poder é dele, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que desperta. Está escrito lá, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós só somos instrumentos de Deus. Temos que aprender que a igreja, Deus coloca as pessoas, é uma questão de ordem, porque Deus não é bagunceiro. Diga comigo, Deus não é bagunceiro. Não tem bagunça na casa de Deus. Por isso que existe aqui ministérios, justamente para conceber ordem para a obra de Deus. Mas ninguém é pior, ninguém é melhor. As pessoas estão ali para fazer a vontade de Deus. E quando eu vejo esse texto, não tem como a gente sair fora dessa verdade. Nenhuma atração, nenhum movimento, nenhum evento, nenhuma obra pode tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós até nos simpatizamos, é muito bom simpatizar. Eu tive diversos pastores na minha vida que me motivaram, me inspiraram. Mas uma coisa é a gente ter uma visão de simpatia, a outra coisa é ter uma visão de idolatria. E Deus condena a idolatria. Então, eu tive diversos professores na minha vida que me ajudaram muito. E eu ficava apaixonado. Eu atravessava o que fosse para poder ouvir aquele professor. Mas uma coisa eu tinha na minha cabeça, que Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Você pode aplaudir ao Senhor? É isso aí. Você pode até gostar do Marcelo louvando. Muito bom, Marcelo, sua voz é linda. Muito bom. Você pode ouvir os pastores, é muito bom. Mas não venha por causa deles. Venha para adorar a Deus. Venha porque você é um adorador. Eu acho que a igreja está começando a se assentar. Eu digo igreja de um modo geral, tá? Se assentar. Nós, pastores, precisamos continuar pregando a palavra da verdade. Porque o que as pessoas esperam realmente é a palavra do Deus eterno. Não é o que eu acho nem o que eu penso. É o que a Bíblia diz, é o que vai salvar e vai libertar. O texto que eu quero ler com vocês está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Eu vou ler sozinho, depois nós vamos ler juntos, que é um texto que alude a uma verdade. Eu acho que provoca em nós um estado de despertamento de consciência. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. É isso aí. Só existe um só Deus. Eu vou dizer para vocês, nós não podemos voltar atrás. Essa verdade, ela permanece para sempre. Vamos ler juntos? Porque só mediador. Amém. Irmãos queridos, não existe outra forma do homem ter acesso a Deus.
Não existe outro caminho, um outro modo de se achegar. A única maneira que o homem pode se achegar a Deus é por meio da fé em Jesus Cristo. No passado, no Velho Testamento, existia uma forma em que os animais eram sacrificados de uma forma que estava ali simbolizando o que Cristo iria fazer. Mas nada daqueles sacrifícios poderiam realmente cumprir. Por isso que o sacrifício de Jesus é eterno. Que quando Jesus morreu, o seu sangue, ele foi derramado desde aqueles que pecaram lá em Adão até aqueles que ainda vão nascer se Jesus não voltar. Por isso o sacrifício é eterno. Ele não tem um tempo, uma regionalidade, ele não serve por uma validade. Ele é um sacrifício eterno. E uma das minhas preocupações é justamente quando as pessoas querem tirar o poder da expiação, o poder do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Devemos permanecer firmes com as Escrituras, porque não há um mediador entre Deus e os homens, somente Jesus Cristo, homem. Ele que se tornou homem, um como nós, assumiu os nossos pecados. Ele sofreu, ele derramou o seu sangue, não por ele, porque ele não tinha pecados. A Epístola de João fala-nos a respeito disso. Epístola de João, capítulo 1, versículo 7, depois versículo 9. Nós vemos como João combateu essa heresia, porque existiam muitas formas para tentar diminuir esse poder. Epístola de João, capítulo 1, versículo 7, e também tem versículo 9, a respeito do poder. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o que diz, irmãos? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João estava combatendo os agnósticos, aqueles que não criam que Jesus se tornou o verbo, se tornou carne, humano, se tornou um de nós, um homem. Mas eles refutavam essa verdade. E João falou, não, ele veio e viveu entre nós. O versículo 9, João fala mais diretamente. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Não existe pecado grande que Deus não possa perdoar quando há sinceridade. E por mais inveterado, e por mais que seja dominado pelo mal e usado, ainda que tenha sua vida completamente destruída, se houver uma verdadeira confissão, se houver realmente um desejo profundo, se houver uma busca com clareza, uma alma arrependida, Deus perdoa. Não importa. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. E o sangue de Jesus Cristo é a prova maior que o símbolo da vida é o sangue. Hebreus, capítulo 9, versículo 22, o autor aos Hebreus, alguns atribuem a Paulo, eu também o considero, mas não é que esteja Paulo, mas pela capacidade de conhecimento da lei judaica e do Novo Testamento, da Nova Aliança, apesar de não ter o autor. Olha o que ele diz. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue.
E sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão. O padrão de perdão para a igreja cristã que confessa Jesus Cristo como Senhor, ela está baseada na substituição. Significa que o sangue é a vida. Jesus deu a sua vida por nossas vidas, sem derramamento de sangue. Ainda que algumas religiões tentam fazer semelhança, comparação com a obra de Jesus, nós sabemos que é uma das ações de artifícios de Satanás para enganar, né? Algumas religiões usam sangue, algumas religiões fazem pacto com sangue, mas tudo aquilo não passa de uma forma para se assemelhar, para tentar se comparar. Mas a Bíblia fala a respeito da morte de Jesus, que ele derramou o seu sangue para nos purificar e nos curar de toda injustiça. E nós encontramos aqui que não há como Deus não alcançar. Não existe nenhuma maneira que o homem não possa ser alcançado por Deus. Porque o derramamento de sangue que ele fez, ele não fez para um grupo exclusivista. Por isso nós cremos que a salvação, ela tem que ser confessada. A salvação não é por eleição, porque Deus determinou uns para o céu e um grupo para o inferno. Deus ama todos os povos, amém? Nós sabemos muito bem que o amor de Deus foi derramado por toda a alma humana. Ainda que o homem queira permanecer no pecado, o amor de Deus não muda. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crer. É o poder de Deus. Não existe demônio, não existe diabo, não existe macumba, não existe reza forte, contrária, não existe barreira, não existe tranqueira, não existe maldição de vício, não existe passado ruim. Deus salva todas as almas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. A salvação não é restrita, ela não está incapacitada, porque Deus não possa alcançar. João, o Batista, ele viu isso. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João, quando viu Jesus, ele apontou e disse, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Nós não podemos jamais tomar o lugar do autor da salvação. Por isso, se você hoje, amanhã, depois, a salvação é uma decisão de cada pessoa. Cada um tem que tomar a sua decisão. Mas eu quero dizer que o dia da salvação é hoje. Não brinque com a sua salvação. Tem um texto, Bira pode ver para mim, é 2 Coríntios 6, versículo 2, se não me falha a memória, que nós não podemos brincar com o pecado. O pecado mata. A Bíblia diz que o salário do pecado, e é verdade, irmãos. A morte é tão presente quanto a vida. Ela veio para nivelar
as almas humanas. E a salvação, ela está disponível. O texto diz, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. É dever nosso, da Igreja de Jesus Cristo, dos pregadores, sempre fazer o convite. Apelo quem faz é o banqueiro na feira. Nós não fazemos apelo, nós fazemos convite. Eu acredito que o mundo precisa de oportunidade, chance. E muitas vezes o inimigo, ele coloca na cabeça da pessoa que ela não é merecedora, que ela não tem valor, que ela não tem oportunidade. Eu quero dizer que hoje é o dia da salvação. Nós não podemos deixar a oportunidade passar. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que esse sangue é poderoso. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Não existe aqui nada que possa resistir o poderoso sangue de Jesus. E a palavra do Senhor nos fala que é através desse sangue que nós temos acesso a Deus. Porque pastor não salva, igreja não salva, missa não salva, reza, oração não salvam. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A salvação é pela fé em Jesus Cristo. E a maior bênção que nós temos não é a cura temporária do corpo. Isso é maravilhoso. Eu peço a Deus para me curar todos os dias. Mas a maior ação de Deus é a cura da alma. É a vida eterna. Como diz o hino, ó tão cego eu andei e vazio vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas agora Ele nos chamou para a sua verdadeira luz. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios que nós estamos em Cristo. 2 Coríntios 5,17 fala assim: se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje é o dia da salvação. E quando você conhece Jesus Cristo, a sua alma não tem outro prazer. Não é que isso é algo para ocupar a tua vida, não. Isso é tudo para a tua vida e para a minha vida. Nós não temos mais prazer em nada. Então, o pecado já não pesa, porque ele pode estar inserido em nós por uma questão humana, mas ele não tem mais poder de nos dirigir, de nos comportar envergados, dominados, nos encurvando para ele. Ele não tem mais esse poder, porque o sangue de Jesus Cristo já nos purificou. E se caso acontecer alguma coisa, porque nós estamos debaixo de uma sentença humana, então isso pode nos tirar essa graça? Não. Isso pode trazer tristeza ao coração de Deus. Mas quando há arrependimento, há mudança, a palavra do Senhor nos garante que o Senhor nos renova. O Senhor nos renova, amém, irmãos? Salmo 51, verso 10. Davi sentiu assim, um momento da sua vida. Quem foi igual ao rei Davi?
Ninguém. Mas teve um dia que ele pediu ao Espírito Santo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e faz o quê? Renova em mim. Davi estava em depressão porque havia pecado. E o seu pecado tinha tirado a alegria, prazer. Já viu o crente quando peca? Fica murchinho. Fica igual o ginipapo velho. Fica murchinho, fica ali caidinho. É isso aí, é o peso. Porque o Espírito Santo está falando, você é meu, você não é do mundo, você não é do pecado. Porque você me pertence, porque eu te amo. Que a sua vida, ela foi comprada com um precioso sangue, o Espírito Santo. E isso cria no cristão um constrangimento, uma vergonha. Cria no cristão uma tristeza. Por que que eu cedi? Isso, porque nós estamos ainda debaixo desse manto carnal, dessa mente ainda carnal. O apóstolo Paulo fala para a gente ter paciência com o novo convertido, né? Novo convertido dá trabalho. Novo convertido dá trabalho. Mas a gente tem que ter paciência, calma. Porque até a mente dele alcançar a mente de Cristo, até a mente dele amadurecer, Romanos 12, 1 e 2, o apóstolo Paulo faz um apelo para que esse poder do sangue de Jesus possa trazer verdadeiramente a mente desse servo de Deus, essa capacidade. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Aí o que diz? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma luta muito grande mental para que o cristão ele venha ceder às necessidades da alma e dos desejos carnais, principalmente pecados, né? Por isso que quando a gente vai tratar uma pessoa que tem problema de vícios, ele tem um período ali para se recuperar. Ele tem um período ali para poder se tratar. Mas ele precisa querer, ter um compromisso com ele mesmo, porque a mente dele ainda está sendo sulapada, bombardeada. E o apóstolo Paulo falou, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Gente, aonde que tem sacrifício vivo? Não existe sacrifício vivo. Mas Paulo fala que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Sacrifício precisa morrer. E o que Paulo está dizendo aí é que nós precisamos morrer para o mundo. Nós precisamos morrer para o pecado. Nós precisamos morrer para as necessidades dos desejos carnais. É isso que Paulo está falando. E não há como resistir ao pecado se você não tiver a cobertura do poderoso sangue de Jesus. E é a única forma que o ser humano pode estar debaixo dessa guarda fiel, debaixo dessa proteção, sua vida, sua casa, tudo que faz. Traga, irmãos, o poderoso sangue de Jesus para a sua vida. Sua mente está em batalha. Alguma coisa quer te capturar, quer te obturar. Então clame, clame, clame pelo poderoso sangue de Jesus. Clamar, porque nós somos humanos. Eu compartilhei com os pastores aqui da igreja, e posso falar isso porque
Isso virou notícia, se tornou público, domínio público, né? O padre Fábio de Mello, a luta que ele está passando, mas não é um homem bom, não é um homem religioso, não é um homem que tem o temor de Deus, mas é homem. Nós estamos ainda presos a essa carne. Não sei se os irmãos assistiram ele falando. Fez uma declaração pedindo ajuda para um público, acho que tinha mais de 5.000 pessoas. Ele pedindo ajuda porque ele estava desistindo de viver. Eu tenho aqui, se você quiser, eu mando até para você. Mas como pode um padre, ele é Deus? Vocês estão entendendo? Diga amém. O único que pode nos dar a salvação, ele se chama Jesus Cristo. Não há outro mediador entre Deus e os homens. É muito bonito quando a gente está motivando as pessoas se espelham em nós, as pessoas gostam de nos ouvir, as pessoas se sentem bem, né, se aproximando de nós, é muito bom. Mas, meu irmão, aponte para o verdadeiro caminho, aponte para a verdadeira salvação, aponte para aquele que não erra, aponte para aquele que não falha. A Ele a honra, o poder, a glória, o domínio e o louvor. Você pode aplaudir ao Senhor. É Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não podemos diminuir o poder do sacrifício de Jesus. Nós temos que ter respeito, simpatia, mas adorar a Deus. Adorar a Deus. E eu fico, às vezes, desapontado pelo desapontamento das pessoas. Porque as pessoas falam assim, poxa, eu me esperava tanto pelaquela pessoa, gostava tanto. Meu irmão, tudo bem, mas isso aí não pode ser decepção, não. O apóstolo Paulo fala, né? Eu estou usando a autoria dele lá em Hebreus capítulo 12, verso 1, verso 2. Ele nos ensina, igreja, vamos aprender. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando para quem? Ah, não é para o Barnabé, não? Para a irmã do circo de oração. Olhando para o Oswaldino. Com certeza, se olhar para mim, você vai ver erros. Olhando para o pastor Mir. Então, pastor, não leva essa culpa não, tá? Não estou te dando licenciosidade para errar não, tá? Olhando para Jesus. Diga para o seu irmão, olhe para Jesus. A verdade é essa. Olhando para Jesus, o autor, consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, sentou-se à destra do trono de Deus. Então, meu irmão, a gente fica triste, mas isso é motivo para quê? Para recuar? Para voltar atrás? Não. Agora, é importante que você saiba, as pessoas estão olhando para você. Que é isso, pastor? Para a salvação, olhar para Jesus. Mas eu quero dizer que você também é um exemplo de vida cristã. Né? A gente tem que aprender que Paulo, ele chegou um momento
Ele manda olhar para Jesus, mas também ele fala para olhar para ele. Quando ele fala isso, ele está falando do testemunho. Não está falando de idolatria. Mas é importante que você aprenda que o sangue de Jesus te libertou. Eu quero encerrar aqui dando uma palavra. Nós temos que parar de dar desculpas. Porque as pessoas fazem projeção, e é fácil fazer projeção. Projeção é eu evitar de ver a minha feiura e colocar no outro. Ah, eu saí por causa do pastor, eu saí por causa da irmã. Ah, porque eu não quero por causa do fulano. Porque é fácil fazer isso. A gente precisa aprender que o sangue de Jesus Cristo já nos libertou, já nos curou. Estou olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Outra coisa que eu quero deixar aqui, para os decepcionados, né? Aquelas pessoas que acham que a vida cristã é um mar de rosa. Tudo é fácil. E o texto das Escrituras não fala, corramos a carreira que nos está proposta. Corramos pela fé. Então, meu irmão, não espere que a vida dê tudo certo. Porque as pessoas acham que Deus virou seu empregado, seu serviçal. Senhor, se não fizer isso, eu deixo. Senhor, se não fizer... Ué, que negócio é esse? Deus virou seu serviçal agora? Ele não é soberano, ele não é poderoso, não mais não? Então, Senhor, se eu não me der aquela casa própria, aquele carro, e me der, Senhor Deus, aquela... Que negócio é esse? Nós temos que aprender que a salvação, ela tem que ser tomada à força. Você tem que cuidar da sua salvação. A verdade é essa. Cuide da sua salvação, para que você não perca a sua salvação. Eu quero encerrar dizendo para você, aquelas pessoas estão decepcionadas com isso, com aquilo, com a vida. Eu quero dizer para vocês que eu conheci muitas irmãs aqui na igreja, não dando licenciosidade para nada, não. Muitas irmãs viúvas que viveram em santidade aqui na igreja, separadas, divorciadas, que marido pintou e bordou as irmãs ali, ó, num caminho do Senhor direitinho, e viveram, e não tem esse negócio de pecado não, meu irmão. Aí querem botar, não, por que Deus deixou acontecer? Deus deixou isso acontecer. Ah, Evangelho de João 3:33, se não me falha a memória, Jesus fala a respeito disso. Acho que é 6:33, não sei, depois eu falo. Às vezes a cabeça falha mesmo. Então, irmãos, pare de encontrar culpados ou dizer que o destino foi ruim para você. Nada disso. Eu acho que é João 16:33. É isso, pastor. Pastor Júlio está falando comigo, ele está querendo fazer sinal ali para mim. Já. Ah, esse aí. Não precisa nem, viu, pastor? É Jesuspatia. É. Irmãos, esse versículo aqui, ele nos ensina a realidade da vida cristã, porque as pessoas acham que aceitou Jesus agora, tudo mal. Tenho-vos dito isso, que para que em mim tenhais paz. O que diz agora, igreja? No mundo
Tem irmãos que completam o versículo. Jesus falou, eu venci o mundo e vocês vencerão. Mentira, tá? Isso aí. Mas a verdade é essa aí. Tenho-vos dito todas as coisas, que no mundo vocês terão aflição. Mas eu venci o mundo. A verdade é essa. Eu quero que você entenda que não existe culpado, não existe fatalidade. Sabe por que não existe fatalidade? Porque aquele que nos guia não erra. Até os infortúnios, a desgraça se transforma em bênção. Amém? Pastor, mas onde está isso? Romanos 8, 28. Está escrito lá. Então não tem que culpar pai, mãe, irmão, passado, porque que alguém que me levou para o vício, alguém me levou para isso. Pare de culpar as pessoas. Mude de vida. O sangue de Jesus Cristo tem poder de mudar. Olha, e sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Então, até desgraça se transforma em bênção. Todas as coisas, a única coisa que Deus não pode transformar em bênção é o pecado. A pessoa erra, aí peca, aí, né? O pecado é que está lá em o livro de Romanos 6, 23, né? O pecado leva à morte. A pessoa fica ali buscando o pecado, porque o salário do pecado é a morte, não tem saída. É a morte. A morte aí não é morte natural, não, porque a morte natural, se Jesus não vier buscar a igreja, a gente vai ao encontro dele, né? Essa caminhada de mão dupla. Ele volta para nós ou a gente volta para ele. Não tem saída. De qualquer forma, ele volta. A gente vai ao encontro dele. Né? As pessoas acham que Jesus não está voltando. Está voltando. Mas não tem outro caminho. Eu quero dizer para os irmãos que o que nos garante poder é o sangue de Jesus. E essa é a maior resposta para a igreja. Sangue de Jesus. Pastor, meu irmão, clame no sangue de Jesus. A tua fé está nele. A tua vida está nele. Pastor, minha alma está... Clame no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. E tem poder mesmo. Não existe nada. Não existe vício, não existe pecado, não existe... Se você clamar no sangue de Jesus e se render, para finalizar agora de verdade mesmo, Salmo 51, versículo 17, o salmista, ele fala uma grande verdade, que Deus não rejeita, não tem como Deus rejeitar os sacrifícios para Deus, o que diz? São o espírito, é uma alma convertida, é uma alma transformada. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Não tem como Deus não atender. Quando há uma verdadeira decisão, conversão, mudança, desejo, Deus atende. Deus atende. Agora, Deus transforma como Ele quer, né? Tem pessoas que vêm, mas tem pessoas que precisam ser quebradinhas, toda esmiuçada, porque tem algumas coisas que Deus precisa tratar mais profundamente. Eu quero dizer, meu irmão, que o sangue de Jesus é que nos salva. A sua vida e a minha vida. Eu quero orar por você. Eu quero perguntar, alguém aqui essa noite que gostaria de consagrar a sua vida para Jesus? Alguém gostaria de dizer assim, pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Eu quero ceiar essa noite. Pastor, eu quero fazer parte
da igreja, eu quero fazer parte da comunhão. Eu fui membro há muito tempo, estou afastado da igreja, quero fazer parte, voltar para a comunhão do corpo. Se alguém aqui está precisando de oração, pastor, eu não estou em pecado, eu não estou em nada de necessidade, mas eu gostaria que orasse por mim, orasse por minha vida. Eu quero dizer que o altar está aberto. Nós não vamos deixar esse culto acabar sem dar oportunidade. Eu quero que você sentiu o desejo, vem aqui para o altar. Em nome de Jesus. Amém. Eu conheço essa irmã. Você já foi batizada aqui, não já, irmã? Jesus te curou, não curou de uma doença? E você se afastou por quê? Está vendo, irmãos? Mas vamos dizer para essa irmã que nós amamos, vamos dizer para ela, nós te amamos? Nós te amamos. Está vendo? Pode chegar, irmãs, chega aqui. Tem mais alguém que quer vir aqui no altar para orar? Helenice, eu falei isso para a Janaína, falei o nome certo. Quem é sua prima? Janaína. Mas ela não está sabendo o seu nome não, hein? Eu falei, o nome dela é Helenice, não falei, Jana? Helenice. Mas é importante que você está aqui, Helenice. A Helenice é batizada aqui 97, irmãos. Eu sou pastor aqui desde 93, né, Deus? Eu gostaria que a igreja ficasse de pé, em nome de Jesus. Olha que bênção. Essa alma para Jesus. Minha irmã. Vou pedir aqui, pastor Júlio, que traga o óleo da unção para ungir em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu quero que a igreja levante a mão. Há mais alguém que queira vir para cá? Pastor, eu preciso. Tem que tomar uma decisão essa semana. Tem que tomar um posicionamento essa semana. Irmãos, pede direção a Deus. Vem aqui no altar. Seja de trabalho, sua casa, sua família. O altar ainda está aberto. Amém? Amém? Mais ninguém? Está ótimo. Levante a sua mão então para cá. Senhor Deus e Pai, aqui estão essas almas no teu altar, Senhor. Pai, as mãos do pastor Júlio, da pastora Regina, são as tuas mãos, Senhor, que quebra e desfaz toda e qualquer maldição. E sobre a vida, Senhor, da Helenice, Senhor, eu clamo a Ti agora que caia por terra toda barreira, todo impedimento. A tua alma, a tua vida pertence ao Senhor, Helenice. E nessa hora eu quebro toda a maldição na tua vida. Em nome de Jesus, por palavra, por obra, por pensamento, por vício, por qualquer coisa, Deus é maior. Pai, toma a vida das tuas filhas que estão nesse altar. Eu consagro, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, juntamente com essa casa espiritual, e todos possam dizer: amém. Glória a Deus, Deus abençoe.